Fala galera, beleza? Aqui é o Pimpão. E aqui é o Dark Pelos. E você está assistindo o canal Variedados. E hoje a gente vai falar sobre D&D. Pois é, meu amigo, tem gente que acha que a gente não gosta de D&D. Mas hoje a gente chamou o inesperado Thiago Olival para falar sobre isso com a gente. Salve galera, já dizia Steve Jackson, nem só de GURPS viverá o homem. Hashtag fica a dica. Fica a dica. Hashtag rola o D20. A ideia desse podcast aqui hoje é a gente comentar um pouco da história do sistema, como é que ele evoluiu ao longo do tempo, e fazer alguns comentários sobre como o sistema influencia o RPG como um todo, mesmo que você não esteja jogando D&D. Vamos lá então? Ô, Thiago, conta aí pra gente, como é que começa essa história? Bom, no princípio não havia GURPS, né? E aí, sabemos bem aí que o início do RPG, pelo menos nesse universo, né? Ele começou lá com Arnesen, com Gary Gygax, né? Que eram oriundos lá do Wargame, eram bem conceituados e bem atuantes nesse nicho, mas eles tinham uma vontade muito, muito grande de... Sim, né, eles gostavam de fantasia, né? E ao que indica aí as coisas que a gente já ouviu, já tomou contato, tomou nota, né? É que assim, o universo do Wargames ele tinha uma separação muito grande, uma restrição em relação à fantasia nesse contexto. E aí eles gostavam e acabaram começando a criar regras para introduzir isso, né? De fantasia, de usar naquelas batalhas de exército ali, dragões, magos, magia, etc. e tal. Então, assim, passado isso, que eu acho que levaria muito tempo para a gente falar sobre essa situação, acho que o foco principal é a gente até tentar condensar um pouco as primeiras versões aí do D&D, para ver como que ele era, né, o sistema, como ele interagia, assim, e como que ele começou. Acho que é importante a gente ressaltar, né, muitas pessoas falam aí sobre as principais influências aí do D&D, e até talvez isso é bem presente, assim, até a terceira edição, mais ou menos, né, da literatura de apoio disso, que é o chamado apêndice N, né, que são obras de ficção, fantasia, terror, que influenciaram os autores, né, a construir não só a lore do sistema, mas o próprio sistema. Veja, tem um escritor chamado Jack Vance, que ele é quem influenciou o Gygax a fazer o sistema de magia do D&D, que é a magia vanciana, que é aquela magia mais sombria, que ela é mais única, que tem um número finito de magias, e as magias você lê, absorve, você conjura a magia e você meio que esquece ela. Então isso já é presente na literatura de fantasia, né? O Dying Earth, que é um dos livros do Jack Vance, né? E outros contos dele, ele tem essa presença dessa magia que influenciou a criação. E aí, assim, acho que é interessante a gente falar do primeiro, assim, das primeiras edições do D&D, que no meu entendimento, e aí essa é uma questão pessoal, que ele é um sistema bastante incompleto. Por quê? Porque ele foi o primeiro, para quem trabalha com projetos e tal, você tem um conceito de MVP, né? É o mínimo produto viável. Então é mais ou menos isso, né? Imagina que assim, o D&D das primeiras edições aí, ele é um produto ainda em construção, e por isso que ele talvez não trouxesse tantas regras prontas para que as pessoas pudessem consumir. E aí a gente percebe que ao longo das versões aí, isso vai mudando e as pessoas, né, assim, os envolvidos vão criando mais regras para resolver e para arbitrar os conflitos na mesa. E aí eu acho interessante que quando você vai ver a história, né, você vê que o Gygax começa a receber umas cartas assim, então, eu e meu grupo a gente tá no level 100, e é tipo, caramba, bicho, não tem level 100, entendeu? Né? Porque cada um, realmente, como ele não tinha muito parâmetro, você tinha que colocar o que você queria, o que funcionava para o seu grupo, tal, não sei o quê. Mas isso ao mesmo tempo fazia com que o jogo ele não fosse tão passível de ser compartilhado, entendeu? Então, se você saísse de uma mesa e fosse para outra, você ia ter que aprender um novo jogo, né? Porque tipo, várias regras mudavam e tal, não sei o quê. Então, a partir daí começa a ter um esforço para padronizar, né? Tipo, peraí, eu vou... É como se fosse um bando de sistema propista. Se conversando. Ele deve ter falado assim, pô, eu vou ter que escrever algumas coisas
para que as pessoas, primeiro, né, começou a receber carta pra caramba, né, o pessoal ligava na casa dele pra tirar dúvida, entendeu? Tipo, tá, vou escrever algumas coisas pra tirar uma dúvida e também, tipo, vai ser uma coisa como produto muito mais interessante se eu conseguir fazer com que todo mundo jogue a mesma coisa. Sim. E veja que assim, a gente está nos anos 70 para 80, né? A velocidade desse tipo de informação não era a mesma que hoje, né? Então hoje, se alguém fizer uma homebrew, uma alteração, muita gente, ou todo mundo, vai conseguir pegar isso, né? Naquele momento não, né? Aquelas dificuldades que aconteciam ali nas mesas, né? O improviso fazia parte do contexto daquele jogo, daquele sistema, porque isso não tinha velocidade de informação para que todo mundo tivesse ela a pronta entrega. Ainda sobre a questão das influências, é interessante falar que assim, muita gente costuma dizer que o D&D ele é muito influenciado pelo Senhor dos Anéis. Isso, em parte, é verdade. Apesar de você ter aqueles problemas que aconteceram dos Halflings, né? Eles inicialmente terem sido chamados de hobbits e terem tido um problema de direitos autorais em relação a isso, né? As grandes influências mesmo aí do Gygax para fazer são as obras por exemplo, do Howard, né? Do Conan. Então, a proposta era, de fato, ter alguma coisa mais espada e feitiçaria nos primeiros. Tanto que você, assim, é presente essa atmosfera, né? Nos primeiros jogos, apesar de alguns dos desenhos, e aí de novo, né, por conta do recurso que estava disponível na época, serem bastante assim, amadores, infantilizados, né? Eles não têm essa característica assim como você pega, por exemplo, na mesma época da Espada Selvagem de Conan. Apesar de um mesmo layout preto e branco, muito texto, é um tom mais sóbrio, né? Acho que é o termo certo, mas a qualidade do desenho ainda era ruim, né? Você pega nos módulos lá que, assim, nitidamente você vê que é um serviço meio que de fã para fã, né? Mas essa proposta de ter um sistema mais incompleto e assim, né, informação também é curioso, porque assim, criou-se uma cultura, e aí eu não sei até que ponto isso é realmente fato ou mito, de que o sistema era focado só em combates. E veja, ao que se desenha, ao que se sugere, o sistema era focado em resolução de conflitos, e não necessariamente na porradaria. Mas é curioso, porque, assim, por exemplo, pelo menos na experiência que eu tenho, né, as versões mais antigas de D&D, e até o AD&D, era constante que as aventuras, elas eram focadas em entrar numa masmorra, distribuir a porrada em todo mundo e pegar o tesouro. Mas esse distribuir a porrada, não necessariamente, pelo menos aí fica a pergunta se naquele contexto de fato não era isso, ou se virou isso com o tempo, seria porradaria mesmo, ou então você poder entrar nessas masmorras aí de uma maneira mais furtiva, negociando, etc. e tal. Porque assim, também não tinham muitos mecanismos de resolução de conflitos por questões sociais, né? Você tinha rolagem de moral, você tinha alguma coisa dessa natureza, mas nunca foi muito bem o foco como hoje a gente vê em outros sistemas. Claro, hoje a gente tem comparação, né? Muita coisa evoluiu, mas até que ponto essa resolução de conflitos não era para emular combates, né? Essa é uma reflexão. Mas se você parar para pensar, é um jogo que veio derivado de Wargame, então o combate ia ser algo central. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas acho que eles, talvez nessa primeira leva, vamos chamar assim, né? Eles tentaram dar um ar um pouco mais alternativo à pancadaria. Acho que é uma das ideias que tem. Eu acho que o ponto é que, assim, o jeito que o sistema é desenhado influencia muito como você joga, né? Sim. Então, diferente do que a gente está acostumado hoje e dos últimos 20 anos de história de D20, não era leviano tomar a decisão de entrar em combate, porque você tinha muito pouca vida, né? Exatamente. Podia ter um guerreiro que começava com 5 pontos de vida e era isso, meu amigo. Não tinha com 5? Pimpão, com 5 não. Já que você deixou esse tópico, né? Acho que é importante ressaltar. Nos primeiros D&Ds, né? Considerando, né, o BECM, né, que são aquelas caixas Basic, Expert até o I, que é o Immortals, né, onde você
joga com deuses e semideuses, né? Que cada um, veja só, cada uma dessas caixas desses produtos era um apêndice que você podia ir acoplando, né, e aumentando do nível 1 ao 7, 7 a 14, 14 a 21 e por aí vai, né? O mago de nível 1 tinha 1d4 pontos de vida, então ele podia ter 1 ponto de vida. Sim. Né? Um guerreiro, que era o ápice disso, ele tinha 1d8. Em outras versões era 1d6. Então imagina, 1d8, você rola 1, você tem 1 ponto de vida com o guerreiro. E acabou. E você não tem save de morte, né? Então, chegou em 0, morreu. Você tem as jogadas, né, salvaguardas e tal, mas assim, era meio bye, né? Você morreu. Tanto que uma das premissas que, assim, né, tudo, eu acho que falta um pouco de documentos históricos para algumas coisas, né? Eu imagino, muita coisa é especulação, mas essa proposta das pessoas fazerem vários personagens, como hoje a gente tem até no DCC, nessas aventuras funil e tal, de fazer vários deles, talvez fossem bem comuns de você ter uma quantidade assim exorbitante de personagens por jogador. E muitas vezes, né, a hora que você morre no meio de uma masmorra, como é que você sai de lá? Tipo, o resto do grupo. Dá pra carregar o corpo do cara pra tentar arranjar um jeito de reviver ele? Provavelmente não, né? Até porque regras de peso nessa época eram muito importantes, né? Isso informa o jogo também, né? As regras de peso eram importantes e o curioso é que elas eram ou em carga leve, média e pesada, né? Ou então você usava peças de ouro. Então, imagina que você avaliar o peso de alguma pessoa, de alguma coisa, em peças de ouro. Pelo dinheiro. Por dinheiro, né? Porque o dinheiro valia XP. Né? O XP para você passar de nível e tal, ele varia. Quanto mais você adquirisse ouro, né, assim, e correlato, maior a sua possibilidade de ter XP. E nessa pegada aí do ouro valer XP, era assim, o ouro, o dinheiro, né, porque você podia pegar joias e tal, era a principal fonte de XP, tinha XP também por derrotar monstros, mas era muito menor. Sim, então, também. Não valia a pena, você não tinha... E olha como isso é legal, né, cara? Uma questão de mecânica gerando dinâmica, que a gente já falou aqui uma vez, tal, não sei o quê, que é o seguinte, a partir do momento que você fala pra mim, ó, você vai ganhar muito mais XP com dinheiro do que matando monstro, e você tem pouca vida, letalidade é alta, pode ser que você não saia vivo dessa incursão aí no dungeon, por exemplo. Então você coloca o jogador numa direção de jogo em que não vale a pena lutar. Vale muito mais a pena você tentar passar desapercebido, pegar o ouro e voltar, né? Porque você só ganhava XP a hora que você voltava pra cidade, né? Não era no momento em que você pegava o ouro. E arranjar um jeito de voltar, do que entrar lá e sair matando todo mundo. Dá pra fazer uma analogia com próprios jogos de videogame, que hoje em dia tem jogos que tem níveis de dificuldade permadeath, onde se você morrer, acabou, seu save é deletado, ou até mesmo sistemas que têm dificuldades fáceis. E como você vai jogar, o mesmo jogo, tô jogando Diablo no modo permadeath. Eu não saio entrando em qualquer caverna no Diablo de qualquer jeito, sabe? E ando muito mais para trás do que para frente. Agora, se eu tô jogando no modo mais fácil, é porque eu só quero ouvir o sonzinho do hack and slash ali, eu não quero pensar muito. Você quer ouvir o sangue jorrando. Exatamente. Sangue e glória. Quando você se habilita, vou jogar no modo permadeath, você tá ali se criando um desafio que você sabe que não é simples. Você muda seu estilo de jogo. Seu estilo de jogo. Então. Isso acontece, essa dinâmica acontece no RPG de mesa também. Exato. E porra, nasceu daí, né? Então, tipo, você tem esse direcionamento, né? E quando a gente pensa em qualquer tipo de jogo, seja ele de RPG, tabuleiro, carta ou videogame, quem tá desenhando o jogo, né, o game designer, ele tem que ter isso na cabeça. Que tipo de jogo eu estou criando? Para que direção eu quero que isso vá? Porque todas as decisões dele vão afetar isso. Nesse momento, a direção era pilhagem mesmo. Entra, pega, volta, ganha XP, seu personagem fica mais poderoso,
cada vez mais você vai conseguindo entrar nos lugares mais difíceis, porque, né, vamos colocar aí que o mago tinha uma só magia, né, no começo também, além de ter 4 pontos de vida no máximo, ele também só tinha uma magia no level 1. Era mais interessante o mago ter umas magias de controle do que magias de ataque. Então uma magia de dormir, né, de sleep, talvez fosse muito mais interessante do que um Magic Missile. E aí você vai subindo de nível, seu personagem começa a ficar mais relevante, porque você tem mais dinheiro, seu personagem começa a fazer mais coisas, e aí você tem a questão de onde você chega em tiers de jogo ali do Beckme, né? O BX parou no Expert, mas o Beckme continuou até, né, level 35, é isso? Acho que é 36, se eu não me engano. 36. O Holy Cyclopedia, né, que é a unificação o apanhado de todo esse produto D&D, vai até o 36. Então, e aí você começa a construir castelos, né? Você vira um líder político. De uma maneira ou outra, né? Mesmo que você não tenha um castelo, você tem uma torre de mago, você tem uma influência política sobre a região em que você atua. O incentivo ao jogo era diferente, né? E você tinha muita ênfase também em itens mágicos, né? Os itens mágicos que faziam o seu personagem se destacar do outro, né? Porque neste momento a gente não tinha subclasse ou classe de prestígio ou alguma coisa assim, né? A gente tinha, tipo, o meu mago era meu mago e a gente escolhia as magias, tudo bem, mas se eu fosse guerreiro, não tinha muito o que escolher. O Pimpão, então uma outra coisa importante que acho que é bom ressaltar, né? Elfo e anão eram classe, tá? Então, assim, e por que isso? Acho que é importante a gente falar, acho que é legal. Isso aí é uma visão humanocentrista que permeou o D&D, que assim, além de ter essa proposta, né, de que os personagens não eram verdadeiros heróis, como em outras versões isso tornou-se, né, assim, mais comum, eles eram homens comuns, assim, bandoleiros, vamos chamar assim, né, que iam buscar honra e glória. Essa visão bastante humanocentrista, né, de que assim, os elfos eram criaturas que existiam naquele mundo, mas eram misteriosos, eram em pouco número. Então era assim, era impensável você ter, por exemplo, o que já aconteceu em outras versões, você ter um elfo que não fosse guerreiro mago, né? Porque assim, o elfo ele era razoavelmente bom em combate e também soltava magias. O Halfling, por exemplo, ele era mais ou menos ali como um guerreiro e era um ladrão. E o anão, ele era um guerreiro mais parrudo, vamos dizer assim. E aí, assim, nesse contexto aqui, a gente tem 2 grandes cenários que fomentam bastante, que é o Greyhawk e o Mystara. Foram 2 aí que surgiram nessa fase. Bom, o que a gente tem também, acho que bem importante ressaltar, é que dentro do sistema do D&D, você tinha microsistemas ou subsistemas para várias e várias situações. Então, por exemplo, quando você ia atacar, você rolava o D20, considerando o taco versus CA, o famigerado taco e CA. Quando você ia usar, por exemplo, as perícias de ladrão, já não era o D20, você usava um D100. Para afastar mortos-vivos era uma outra situação. Enfim, você tinha várias e várias rolagens aí distintas. Isso era uma situação presente aí nas primeiras versões que acabava, assim, confesso que confundindo um pouco, assim, quando você começava a jogar, porque você não tinha uma unicidade aí de rolagens, né? Então uma coisa era para cima, outra para baixo. Então teste de atributo, embora muitos falem que não se fazia, mas eu acho um pouco complicado, mas esse é um outro show. Ele era abaixo, aí para você atacar você rolava de um jeito, e, enfim, né? Cada hora tinha uma rolagem distinta. Bom, e aí, o segundo grande marco aí foi o lançamento do AD&D, que ele trazia já uma proposta de um sistema mais construído, mais crunch, né? E o crunch é assim, mais recheado de regras, mais coisas prontas. Você tem a expansão de conceitos, como por exemplo aí, assim, as raças são uma coisa e as classes são outras. Você tem a separação, então você já poderia ter, por exemplo, um elfo guerreiro, um elfo só mago, e não tipo um dual classe como era lá, embora não existisse esse conceito de dual classes, né? Assim, de multiclasse no D&D original. Taco CA, você ainda tem mais ou menos a mesma situação, você tem uma diferenciação em algumas escalas nas tabelas, mas a presença de mais tabelas, mais coisas prontas.
uma vasta quantidade de livros foi lançada, foi, assim, a gente pode considerar como era de ouro, né, do D&D, assim, ou pelo menos a era TSR, né, como a gente pode chamar, né, assim, a grande consolidação da marca, a influência que ela teve na cultura pop, acho que deu-se muito por aí. Só um adendo aqui, TSR é a empresa do Gygax, que até então era dona do D&D. Exatamente, né? Até antes da Wizards of the Coast comprar, a TSR era a dona dos direitos do D&D, né? E de outros jogos, né? Dessa natureza. Então, com o AD&D, penso eu que assim, a gente teve uma grande influência aí, muitos jogos de computador, videogame, né? Ainda embrionários, influenciando bastante aí a cultura pop. Mas aí o que a gente tem? A gente tem a proliferação de grandes cenários aí que hoje fazem bastante sucesso, alguns fazem sucesso ainda mesmo que não estejam mais na linha editorial deles, né? Só que por si só esse assunto ele é polêmico porque o que acontece, né? No meu entendimento você tinha uma proliferação tão grande de cenários que eles acabavam até competindo entre si. Você tinha pelo menos assim de fronte mesmo uns 7 ou 8 cenários aí vigentes. E além do AD&D, até certo momento histórico, competir com o D&D. E aí, assim, né, esses cenários, eles acabavam competindo entre si, além da óbvia má administração da TSR, né, que isso é um assunto bem interessante, para o pessoal que tiver curiosidade, tem vários blogs que falam, tem podcasts que falam sobre essa época aí, e como que o Gygax aí fez gestão temerária aí do negócio, né? E não que, assim, ele torrou muito dinheiro, ele fez muita coisa errada, mas propriamente dito, muitos cenários assim você tinha competição entre si. Né? Era uma linha editorial muito grande para você manter naquela época. Você percebe que assim o próprio layout comparado com a versão anterior já mudou. Aí você tem uma influência muito clara assim de um realismo fantástico, né? Não sei se esse é o nome que a gente pode chamar, mas assim, de artistas como o Frank Frazetta, o Boris Vallejo, tudo na mão daquele Larry Elmore. Tem um outro autor, agora eu esqueci o nome dele, que são grandes capistas aí da linha TSR, né? Dos produtos. Então você vê assim, uma linha bastante influenciada e influenciadora da temática, estética, cultural e artística assim dos anos 80, 90. De filmes como Conan, apesar da idade assim, mas influenciou bastante todo aquele boom dos bárbaros que teve, e de magia e de fantasia medieval que teve naquela época dos anos 80, mais ou menos, né? Você tem muito disso. E da ficção também. Uhum. Muita coisa assim artística, né? E eu acho que uma coisa interessante também é que a partir de um determinado momento começou-se a expandir o D&D para outras mídias, né? E daí vem o desenho, né, que a gente costuma chamar de Caverna do Dragão, mas que na gringa chama Dungeons and Dragons, né? Tipo, é bem clara a referência ao jogo, né? Uhum. E eu lembro que uma vez, inclusive, eu contei para uma menina que trabalhava comigo, que jogava bastante D&D. Eu falei, você assistiu Caverna do Dragão? Eu falei, não, claro, assisti, poxa, como não? Adorava. Falei, você sabe como é que é você sabia que o nome em inglês do Caverna do Dragão é Dungeons and Dragons, né? Eu falei, putz, é verdade, né? Eu falei, você sabe qual que é o nome do mestre dos magos em inglês? Ela falou, não sei. Dungeon Master. Mano, o rosto da mina derreteu, velho. Deu pra ver a cabeça dela explodindo. Sabe, assim, você fala... E daí faz muito mais sentido tudo que acontece, entendeu? Porque é aquele negócio, é a hora que os players, né, o mestre dos magos sempre aparece, a hora que o grupo tá perdido, não sabe o que fazer, não sabe pra onde ir, não entendeu ainda o que tem que fazer, ele vai lá, solta assim, não, porque a beleza está nos olhos de quem vê, né? E os caras, mano, o que significa isso? Fala pra... Aí o velho some. Tipo, o baixinho da Kaiser some. Mas era por causa disso, era o mestre dando uma dica. Soprando para os jogadores e, cara, agora se vira, velho, já dei a dica. Dei a dica, é bem isso mesmo, era o mestre aparecendo, é o avatar do mestre, né? Dando metagame pro player. Mas eu acho que a coisa que talvez tenha mais influenciado o que vai vir a seguir é a construção, né, e a publicação de romances.
no mundo do D&D, né? E aí a gente começa com... Acho que Dragonlance foi o primeiro, Thiago? Olha, que eu me lembre, assim... Sim, eles chamam daquela Revolução Hickman, né? A Tracy Hickman e o casal lá, né? Eles escreveram esses romances, eles estavam envolvidos também no Ravenloft e tal. Então mudou o patamar, né? Porque eles fizeram a trilogia lá dos dragões lá, e isso, cara, é divisor de águas, né? E aí, assim, de novo, né? É uma trilha extensa, você acaba saindo de um jogo para invadir assim, um espaço de literatura que tem outro público, né? Assim, gamers também, que precisava de assim, que gostava desse tipo de tema, mas é um transpor de barreiras assim, de cenário, né? E aí, por conta disso, eu penso que as decisões editoriais e de layout, elas acompanham. Então, veja, aquele público, ele gostava de jogos, e aqueles jogos, eles tinham aquele tom realista, assim, dessas figuras do Frazetta, do Boris Vallejo, que a gente falou, né? Então, isso foi transposto, ou fica difícil saber o que influenciou o quê, mas eles andaram juntos. Dali para trás, antes do Ravenloft, a gente tinha os módulos do D&D, né, as aventuras, né, sempre chamaram módulos naquele momento, eram basicamente lugares que continham uma aventura. Não existia muito uma história a ser contada ali. Então, o monstro tava lá e o monstro era tipo Bugbear, não era Jonas, o Bugbear. Então, o monstro era o monstro, era tipo, o Bugbear chefe, não era Strade, que tinha um puta background dramático e tudo mais, trágico. Sim. Até. Então, mas até ali você não tinha essa ideia de estou contando uma história e meus personagens têm que chegar até o final, né, os personagens dos meus jogadores têm que chegar até o final para que eles possam aproveitar todo o conteúdo que está sendo colocado aqui, né? E aí acho que o foco muda, né? Porque não é que antes você só jogava sem ter uma história. Mas é que a história, ninguém sabia qual era a história. A história era construída no momento do jogo. Não tinha um antes e não tinha um planejamento para onde aquilo tinha que ir. Elas eram um pouco desconexas no meu entendimento, apesar de você ter muita aventura pronta. E esse foi um dos grandes motes do D&D, né? Você ter muitas aventuras, né? De tal nível a tal nível. Não, então, mas era isso, ó. Eu tenho esse lugar com esses bichos, com esses tesouros, entendeu? Uhum. Como você vai fazer, se você, por exemplo, o Reptile God você tem uma linha, tudo bem. Mas o Keep on the Borderlands, você, tipo, o que tem ali? Tem essa caverna aqui, que você entra por aqui, que não sei o que, não sei o que. Tem que matar algum bicho? Não tem que, entendeu? Tipo, você pode ir, fazer alianças e tudo mais. Então você tinha um pensamento mais, digamos assim, aberto com relação a tudo que podia acontecer, porque isso estava na mão dos jogadores, né, e não na mão de um autor. Enquanto que a partir do Ravenloft e as aventuras que se baseavam no Ravenloft, você tinha uma história, você tinha um antes, você tinha um porquê que os caras estavam fazendo aquilo, e você tinha um planejamento de onde aquilo tinha que chegar. Mesmo que você tenha finais possíveis ou antecipados e tal, não sei o que, você tem uma história, que, né, aquilo não vai descarrilhar, né, aquilo vai ter que chegar em algum ponto já previsto. E aí, de sistema mesmo, assim, o AD&D ele consolidou o crunch, né, como a gente estava falando, os subsistemas aumentaram ainda mais, mas você teve a introdução aí de um fator interessante, que são as perícias, né? Você começa a ter uma rolagem aí um pouco menos abstrata do que nas versões anteriores, né? Porque lá você fazia, por exemplo, um teste de inteligência genérico para certas coisas, e agora você tem uma perícia que é de conhecimento mais específico de alguma coisa, né? Como cura, astrologia, forjar armaduras, né? Enfim, você tem uma lista lá de perícias que elas divididas assim, em perícias gerais e as específicas, né? Por exemplo,
da classe do personagem, homem de armas, ladino, clérigos, né? Enfim, você tinha alguma coisa nessa natureza. Deixa eu falar um negócio antes que eu esqueça. Que nesse momento, enquanto a gente tinha menos regras, né? Ou as regras eram menos específicas em determinados assuntos, tinha muita coisa que você resolvia na conversa. Então era muito comum, por exemplo, você andar com um bastão, uma vara de 3 metros e ficar cutucando o chão para ver se não tinha armadilha. Você não tinha uma perícia de encontrar armadilhas. E como o seu personagem tinha, né, pouca vida, tal, não sei o que, qualquer armadilha era perigosíssima, né? Não existia, veja bem, nesse momento não existia a ideia de equilibrar combates. O combate estava lá, né? Quem equilibrava o combate era você. E justamente essa abertura ou essa que alguns veem como falta de regras propiciava com que os jogadores buscassem mais o diálogo com o mestre para falar assim, não, eu tô cutucando o chão aqui com uma vara de 3 metros, o que acontece? Bom, você cutuca ali um tijolinho à sua frente e você vê as adagas saindo da parede, assim, voando em direção ao outro lado. Mas como você pressionou o botão antes, não acontece nada, a armadilha está desarmada. Ao passo que depois, né, criou-se várias perícias e esse negócio praticamente sumiu, né? Quem anda hoje com uma vara de 3 metros no D&D 5ª edição? E aí você tinha que tentar arranjar jeitos de fazer as coisas, né? E você tem muitas invenções que são muito legais, assim, da criatividade da galera, né? Do cara, por exemplo, fugir de um grupo de inimigos. Os caras não têm onde se esconder, mas eles estão ali num pântano, eles pegam uns galinhos, assim, aquelas plantas meio ocas, assim, entram na água e ficam respirando com aquele canudinho, tá ligado? E é isso que dá pra fazer. Tipo, você não precisa de uma perícia de respirar embaixo da água, aprender respiração, ou até de fazer uma magia. Você vai criando esses momentos com o que tá ali e sem nenhuma rolagem, né? Que acaba sendo mais interessante. Pô, você teve uma boa ideia. E eu acho que tem uma galera que rebate falando assim, mas aí eu tenho que aceitar qualquer ideia absurda dos meus jogadores? E a resposta é não, né? Se o cara tem algum tipo de canudinho que ele possa usar para respirar embaixo da água, né? Se a água for rasa e o cara só colocar o canudinho para fora e poder despistar os monstros, beleza, é uma ideia. Por que não? Funcionaria. Se você acha que funcionaria, então funcionaria e acabou, né? Resolveu. Mas não quer dizer que o cara vai, tipo, eu vou criar aqui vou ficar mexendo as mãos rapidamente para criar uma bolha de ar aqui embaixo da água e eu vou respirar dentro dessa bolha. Não. É o famoso truque tipo, você tá numa planície e o rogue fala, eu me escondo. Exato. Aonde? Aonde? Me ajuda. O fato de você talvez não ter essas perícias, né? E eu não tô falando que o jogo com perícia é ruim, afinal, né? Eu tenho 58 vídeos de GURPS. Mas nesse tipo de jogo, a questão é, tipo, cara, me ajuda. A gente tá criando um universo compartilhado, né, que só existe na nossa imaginação. Se eu tô falando que você tá num descampado, que você não vê nada a quilômetros, e você fala assim, vou me esconder, eu preciso saber como você vai se esconder, porque não tem aonde você se esconder. Me ajuda a te ajudar, né? Me ajuda a te ajudar. E aí, nesse momento, você não tinha, entre aspas, um migué de, vou rolar aqui no livro diz que eu me escondo em qualquer lugar, e não fala que tem que ter uma árvore, sabe? Que tem que ter um muro, que tem que ter um objeto bloqueando a vista do cara. Existia mais essa necessidade de que você adentrasse aquele mundo da imaginação e fizesse as coisas fazerem sentido dentro daquele mundo da imaginação, entendeu? Não tem onde se esconder, você não vai se esconder, bicho. Acabou, sinto muito. Mas eu sou um ladrão com não sei quanto de furtividade. Caguei. Mas nesse momento aqui do AD&D, eu acho que isso já fica um pouco mais em segundo plano, porque você já tem uma quantidade de livros e de material de apoio muito maior. Essa figura assim, de você construir e ter concordância entre eles, você é um pouco mais de característica, acho que das versões mais antigas, porque você não tinha tanto material. Então, mas mesmo assim, até o AD&D, você percebe aí, causa própria, que
homebrews, discussões pontuais e ajustes eram comuns justamente por isso, porque você não tinha alguma coisa tão mais pronta. Então era comum que isso acontecesse. A TSR começa a ficar mal das pernas, né? No final dos anos 90, e em 97 ela finaliza a venda para Wizards of the Coast. E aí, em 2000, no ano 2000, 3 anos depois da Wizards of the Coast ter comprado a TSR, a gente tem o D&D terceira edição, que foi um grande marco na história editorial. Sim. Por assim dizer, porque junto com ele veio a OGL e a ideia de que eu vou produzir um sistema e as editoras vão poder produzir aventuras e mais conteúdo para eu vender o meu sistema, né? É importante dar o contexto disso, né? O que estava acontecendo? O AD&D ficou inchado, porque ele foi uma edição que durou muito tempo, né? A segunda edição do AD&D. E em determinado momento ali, no meados dos anos 90 para o final dos anos 90, o D&D deixou de ser hegemônico. Sim. Não era mais o único RPG que se vendia, ou melhor, né? Não era o único RPG que era reconhecidamente o maior produto de todos, né? E aí a gente vê muita coisa acontecendo, não só na gringa, como no Brasil também, né? Muita gente que jogou Vampiro nos anos 90. Muita gente que jogou GURPS nos anos 90. Então a gente começou a ter uma abertura muito grande para outros sistemas, né? Que não eram D20 e que não eram fantasia medieval. Ou, no caso do GURPS, não necessariamente era fantasia medieval. A própria criação de sistemas brasileiros de RPG começa a se dar a partir dos anos 90 também. Sim. E aí você tem essa coisa, né? Então teve uma oportunidade ali, a TCR começou a gastar muito dinheiro, porque aí ela tinha vários produtos, né? E como o Thiago falou, as coisas começam a se canibalizar. Você tinha também os romances, né? A serem editados e publicados. E você tinha uma coisa que começou a se fazer muita aventura, começou a se fazer muito material suplementar que ia adicionando camadas no jogo e que você acabava com um jogo menor, entre aspas, se você não tivesse aquilo. Então, assim, se alguém aparecesse com o livro e tivesse que colocar o livro, às vezes acontecia de o jogo base ficar desbalanceado com relação àquele negócio. Então, tipo, não dá mais pra pegar um guerreiro do livro base. Eu vou ter que pegar uma outra classe de um livro posterior, porque não vai dar, né? Meu guerreiro não aguenta acompanhar esses caras. Né? Fora o lore também daquele cenário, que vai se atualizando, né? Por exemplo, você tem o Ravenloft lá que você tem 3 caixas básicas, né? Fora as caixas de apoio, né? Então, assim, ter 3 caixas aí, você tem o período da grande conjunção, você tem um monte de acontecimentos ali e de furos que foram sendo consertados conforme ele foi se passando, e tudo ali dentro. E aí o negócio da OGL vem disso, entendeu? Olha, a gente ganha dinheiro vendendo livro de regra. A gente não ganha dinheiro vendendo aventura. Porque quem compra aventura? O mestre. O mestre. Né? Mas quem vai comprar o livro do jogador? Todo mundo. Então, assim, você podia ter só o mestre, você podia ter alguns grupos que só o mestre comprava o livro do jogador, mas você também tinha grupos em que todo mundo comprava o livro do jogador. Sim. Ou então que cada 2 jogadores dividiam um livro, enfim, você vendia mais esse livro. E aí quando você começa a gastar pra fazer as aventuras e tal, não sei o que, e só um dessas pessoas que tá na mesa vai comprar, se comprar, porque você ainda tem um esforço de venda, você começa a ter um gasto que talvez não tenha retorno. Então a OGL, ela veio com a ideia, ou pelo menos o que é falado hoje, né, o que a gente sabe, com a ideia de que, assim, beleza, vamos abrir aqui para que todo mundo possa fazer um conteúdo pro D&D, mas que no final das contas o cara vai precisar do D&D para jogar. Então pode criar, mas no final das contas vai acabar direcionando pra gente, entendeu? E vai fazer com que o meu produto tenha uma vida mais longa, vai fazer com que pessoas tenham que adquirir meu produto. Isso não é dizer que os caras não soltaram aventura, soltaram. Né? Mas era menos dependente deles para que isso acontecesse. Né? Não dava para dizer que o produto deles não tinha conteúdo, porque muita gente estava produzindo conteúdo. Sim. E aí, assim, eu acho que é importante a gente falar também sobre, de novo, né, o layout
e assim, a aparência do produto, que mudou muito, né? Você começa a ter um produto um pouco mais cartunesco, eu penso que fruto também dos gamers que começaram a chegar nesse momento, né? Era um momento de grande ascensão dos videogames, muita gente chegando, assim, se associando ao hobby. Então, ele ganhou mais cor, menos realismo e mais desenho, né? Se você pega livros da terceira edição, você percebe isso. Você ainda tem uma qualidade assim editorial muito boa, no sentido de ter muita informação, muita tabela, muita riqueza de detalhes, né? Então, assim, ainda existia uma preocupação em ser crunch, né, no sistema, ter muita informação, muito material de apoio. E você teve um dos pontos que eu acho que também é divisor de águas, que é a unificação das mecânicas, né? Então, assim... Isso é outra coisa que... O que antes você tinha vários e vários subsistemas, agora você tem uma maneira, assim, única ou poucas maneiras de resolução de conflitos, né? Tudo agora é jogado com o D20, considerando bônus, né? Então, por exemplo, para atacar, você rolar o D20 de maneira ascendente, né? Então, o resultado do D20 mais o seu bônus de ataque contra... um alvo, né? Assim, um valor alvo, meta, né? Que foi amplamente assimilado aí por todos, e eu acho que é um dos grandes acertos aí da edição, né? Sim, eu acho que esses dois pontos definem o D20, né? Como resolução padrão de conflitos dentro do sistema. E a OGL definem o RPG dos últimos 20 anos, cara. Quer dizer, dos últimos 23 anos aí, né? A partir dos anos 2000, porque você vê que os maiores RPGs, né, os produtos mais vendidos de RPG dos anos 2000 pra frente, se baseiam nisso, né? O breve período ali que o D&D não foi o RPG mais vendido do mundo, que foi durante a 4ª edição que a gente vai falar, e que o Pathfinder surgiu, mas o Pathfinder, ele se aproveita, né, E não tô falando de um jeito pejorativo, não. Mas ele se aproveita da OGL e fala assim, beleza, agora eu vou fazer o meu. Né? Mas eu falo isso mais pra frente. Mas o próprio Tormenta, ele é um fruto disso, desse momento histórico, né? Ele surgiu como cenário multissistema e depois ele assumiu essa base, esqueleto D&D, né, para depois fazer os seus ajustes ainda dentro desse espectro. E aí, assim, outra coisa acho que é importante também é a redução das salvaguardas, né, assim, vigor, reflexos e força de vontade. Eram 5 salvaguardas antes, e é 3 agora, mas assim, né, é uma coisa que acho que a gente esqueceu de falar, mas que vale a pena ressaltar também, é como se constrói o personagem, até a 3ª edição, né? Então, assim, tirando as primeiras edições onde a pessoa era meio que obrigada, né, a lançar os 3D6 em ordem e o que saiu e escolher o que desce, a partir daqui, assim, a partir do AD&D e tal, assim, já tem uma solução, até das versões, assim, do Horus Cyclopedia, por exemplo, de rolagem de personagens um pouco mais amistosas, que era, por exemplo, você escolher onde você vai colocar a rolagem dos dados, né? Ou então, por exemplo, rolar 4D6, né? Por exemplo, em Dark Sun você rola 4D6, tiro menor, tem sugestões de você começar tudo com 12, se eu não me engano, e rola um D6. Para somar, né? 12 mais um D6, né? E aí eu não tenho muita certeza, mas se eu não me engano, acho que na 3ª edição, né, Dark? A 3ª edição estreia o sistema de pontos. Você pode, em vez de rolar, ele dá uma pool de pontos que você pode comprar e que você pode criar o personagem sem rolar. Você só definia e aí com os pontos o personagem ficava bem equilibrado. Mas a partir daí teve essa opção de você, em vez de rolar, você deixa o seu personagem mais equilibrado comprando os seus atributos com pontos, né? O que dá um pouco mais dessa dinâmica de você ter um pouco mais de controle do que você vai fazer pro seu personagem, né? E aí com a quantidade imensa de talentos, né, que tinha na 3ª edição, o jogo ficou mega crunchy também, porque os talentos eram quase que perks como se fosse uma árvore de habilidades, né? Você tinha que comprar um talento para comprar outro talento, para comprar outro talento. O guerreiro podia ter, acho que quase 20 talentos diferentes.
no final do nível 20. Se você fosse humano, então, né? Porque Absurdo. todo mundo começava com um talento, né? Todo mundo. E aí o humano já começava com um talento adicional. E aí o guerreiro. E aí todo mundo ganhava talento a cada 3 níveis, né? Por aí, E aí o guerreiro ganhava. Além disso, ganhava um talento de combate a cada 2 níveis. O guerreiro. Eu acho que não lembro nem se tinha essa divisão, mas eu lembro que sim. Ganhava um talento. Então, assim. O guerreiro humano começava com 2 talentos, no nível 2 ele ganhava mais um talento, no nível 3 ele ganhava mais um talento, no nível 4 ele ganhava mais um talento, no nível 6 ele ganhava 2 talentos. Isso. Né? Então, assim, você tinha... Enquanto isso, os outros ganhavam muito menos. Mas sim, a questão é que o guerreiro não ganhava nada, né? Ele ia aumentando o bônus de ataque e as salvaguardas, mas assim, não tinha nenhuma habilidade especial. O talento era habilidade especial. O talento era tipo uma árvore de perks, como se fosse a árvore desses jogos de videogame, que tem árvores de habilidade, onde você tem que escolher para que caminho que você vai. Os talentos da terceira edição funcionavam bem como isso, né? Eram pequenas habilidades. Por exemplo, bem exemplificado aqui, né? Você precisava comprar ataque poderoso, né? Power Attack. Sim. Para depois comprar Cleave, que era trespassar, para depois comprar Great Cleave, que era trespassar aprimorado, se não me engano a tradução. Né? E aí você começa a ter uma questão que é uma ênfase no planejamento do seu personagem. Né? Sim. Então você tem que saber onde você quer chegar para comprar as coisas agora, né? Então você basicamente tinha que olhar ali, olhar todo o capítulo de talentos, olhar o ataque giratório e falar, eu quero ter ataque giratório. Aí você tinha os pré-requisitos, que eram outros talentos, né? Às vezes você tinha pré-requisito de atributo, né? Essas coisas, ou base de ataque, enfim. Sim. Eu acho que você tinha barreiras de level também. Não tem tanto certeza. Também tinha pré-requisito de level. Então, enfim, e aí, tipo, você começa a ter que olhar pra frente o que você quer fazer agora. Tipo, já tem que planejar, porque senão quando você chegar num determinado nível, você vai falar, putz, eu devia ter pegado um talento no nível anterior, que pra poder abrir o talento que eu realmente quero comprar agora. Agora eu vou ter que comprar outro talento porque eu não tenho negócio, né? E isso quando não chega aquele seu amigo combeiro min-maxer, que vai olhar pra sua lista de talentos que você tá projetando e fala, não faz isso, faz aquilo, né? Tipo, é melhor, vai por esse caminho aqui. E aí começava a ter aquela, como se fosse, em vez de, que nem, vou jogar Diablo, vou ver uma build foda de Diablo pra fazer pra jogar, começava a ter esse tipo de build foda, sabe? Tem essa build aqui de guerreiro, essa build de clérigo, né, com esses talentos. Já começava a apelar muito por uma coisa bem videogame, e aquela coisa dos videogames também influenciando bastante. Né? E aqui você começa a ter, e aí, né, ainda nessa linha, você começa a ter a ideia de equilibrar combates, né? Então, por isso que eu tô falando, cara, a terceira edição, ela é a peça fundamental do RPG dos últimos 20 anos. Então você começa a ter essa noção de que um combate deve ser equilibrado. O combate equilibrado, entenda bem, na minha cabeça, para ser equilibrado, tinha que ter 50% de chance de você perder, né? Isso seria um equilíbrio. Mas não é o caso, né? Não é o caso. O combate equilibrado para o D&D, né? E com consequência para todos os D20s, né, que bebem dessa fonte aí da terceira edição /OGL, é um combate em que seus players vão sobreviver. Eles têm que sair vivos daquele combate. E aí você começa a ter uma questão de que você começa a aumentar muito o bônus, né? Você começa a ter um efeito esteira. O que é o efeito esteira? Sabe o que você faz numa esteira? Você anda e não sai do lugar. Então é basicamente isso. Porque o que acontece? Você, por exemplo, o guerreiro, né, que a gente falou. O guerreiro ganhava mais 1 de bônus de acerto todo nível. Depois que ele completava 5 mais 5 no bônus de acerto, ele começava a ganhar, além de acumular nesse bônus de acerto, ataques, né? Começava a ganhar mais ataque. Aí ele tinha mais 1, acho que era mais 6 /mais 1 ou mais 5 /mais 1, não lembro exatamente. Bom, mas enfim. E aí você ia subindo, né? Então o guerreiro no level 20, ele tinha mais 20 para acertar no primeiro golpe,
mais 15 para mais 20, mais 15, mais 10 e mais 5. Ele tinha com a tabela aberta aqui. Ele tinha 4 ataques com esse negócio, né? Isso era a base, hein? Era o base ataque, porque a partir daí você ainda vai adicionar a força e eventualmente um item mágico que ele tenha que dê um bônus aí. Eu acho que no nível 20 ele no mínimo uma espada mais 2 ele já tem. Porque aí você também começa, a CA também começa a subir. Sim. Muito. Então você tem um problema que, na minha visão, é um problema e que eu acho que acontece até hoje com outros jogos, tá? A quinta edição deu uma freada nisso. Mas que é o seguinte, você tem esse efeito esteira em que, assim, você vai ter sempre a mesma dificuldade de acertar um inimigo do seu nível. Sempre. Isso cria alguns problemas do tipo assim, primeiro, né, você vai passando de nível, aqueles monstros do começo não faz mais sentido que eles apareçam, porque não só porque você vai matar eles facilmente, mas também porque eles nunca vão conseguir representar qualquer perigo pra você. A não ser que eles arranham a sua AC, então... a não ser que eles critem, entendeu? Então, 5% dos ataques do bicho você vai tomar dano, mas também vai ser um dano muito pequeno, porque você já vai estar com uma HP lá nas alturas, né? Você começa, né? Tipo, você vai vendo personagens com 100 de HP, né? 120 e tudo mais, né? Por outro lado, você não consegue colocar dependendo do bicho que você colocar para os jogadores enfrentarem, eles também não conseguem acertar. Porque a CA do bicho, se for de um nível de dificuldade mais alta, vai ser mais alta. E aí vai ser mais difícil dos jogadores acertarem. E dependendo do que você fizer, cara, os jogadores também só com crítico para acertar o bicho. Então você cria um range ali, né, um intervalo em que os bichos, em que os inimigos são aproveitáveis, entendeu? Então se você tá no nível 10, você tem que enfrentar bichos de nível de dificuldade de 8 a 12, né? Alguma coisa assim. O bicho de nível de dificuldade 1, 2, 3, já era, pode jogar fora, né? Essa parte do livro dos monstros você não vai mais usar. Ao passo também você só vai conseguir usar determinados inimigos muito mais pra frente, né? Porque senão os jogadores não têm chance. E aqui a XP por ouro desaparece. Ah, não, é verdade, A própria XP vira um negócio específico, né? Ouro é outra coisa. Exato. O ouro é ouro, né? Só serve só tem um valor monetário mesmo, né? Então, sua fonte de XP é derrotar bicho. Outra coisa importante que tem também em relação ao D&D nas suas primeiras edições, né? Vamos considerar aí, né? As caixas lá de Beckman e até o Holy Cyclopedia, né? É que o alinhamento era uma figura muito presente no jogo, né? Que eram 3 alinhamentos principais, né? Você tinha o caos, a ordem e a neutralidade. E aí a expectativa é que os personagens fossem, né? Ordeiros, de uma forma geral, mas ele tinha uma importância razoável para o sistema, porque ele delimitava até as linguagens que se podiam falar. Assim, existia uma linguagem caótica, uma linguagem ordeira e a linguagem neutra. Mas aí, quando chegou o AD&D em especial, isso tomou uma proporção muito, muito importante, embora esse assunto de alinhamento ele seja polêmico e tenha sido, assim, né, regra opcional em várias mesas, pelo que eu tenho conhecimento. Ele toma uma proporção enorme, a ponto da gente dizer que ele é essencial quando você tem, por exemplo, a criação do cenário do Planescape. Porque os planos de existência, eles são baseados em cada um dos 9 alinhamentos que existem, né? E aí, o que a gente tem? A gente, nas primeiras edições, tem um eixo de caos e ordem, e a neutralidade, né? E agora a gente tem um outro eixo colocado, que é de bem e mal, né? Então você tem as figuras, por exemplo, de caos, tanto para o bem quanto para o mal. Tem o Chaotic Good e o Chaotic Evil no AD&D. E aí o Planescape, né? Os planos eles são baseados nessa roda aí de 9 alinhamentos, né? E aí tem uma outra coisa importante também, né? Que toma uma proporção muito grande, uma curiosidade tanto de lore quanto de mecânica, que existe uma guerra entre caos e ordem. Ela é materializada entre uma coisa que poucas pessoas sabem, mas
que no D&D os diabos e os demônios eles têm origens diferentes no que diz respeito às suas ambições. A que pese, em alguns casos, muita gente falar que eles têm uma origem central única, né, talvez do abismo. Estruturalmente, eles têm comportamentos diferentes. Embora os dois sejam evil, os demônios, eles são chaotic evil, né, e os diabos são lawful evil. Então, eles são ordeiros e maus, né, vamos dizer assim. Então, a estrutura deles ela é mais organizada do que dos diabos. Os diabos são mais organizados que os demônios. E esse plot é tão importante aí, só para não estender muito mais, né? Que é o que faz frente aí, que faz essa roda permanecer, essa luta constante entre caos e ordem. Né? Uma outra coisa também que acho que é importante lembrar das edições, acredito que mais do AD&D, porque ele já tinha um pouco mais de corpo, né? Mas no D&D antigo, é que os monstros, eles não eram simplesmente uma pilha de estatísticas, como a gente vê nas edições a partir da terceira. Então você tinha, assim, as regras gerais daquele monstro e um pouco mais, assim, de desenvolvimento de lore dele, de habitat, de ecologia daquele monstro, então até deixar um pouco mais livre para que os mestres criassem também fruto daquela época, né, de um pouco menos de informação, e que no AD&D já foi bastante suprido pela quantidade de material que foi disponibilizado, mas os monstros, você pega, por exemplo, o livro dos monstros do AD&D da segunda edição, nem a maioria dos monstros não tem o full set de estatísticas dele, quanto ele tem de força, de destreza, de inteligência, de constituição, de sabedoria e de carisma. Não tem isso. Você tem o CA, ataco, você tem os ataques especiais dele, etc e tal. O XP que ele fornece, tesouro e tal, mas você tinha que meio que imaginar, né? Pelo tamanho dele, quanto que ele teria de algumas das estatísticas. E isso na terceira edição já é uma realidade a partir dela, com essa necessidade de fazer um pouco mais de power play, né? De você ter estatísticas mais bombadas, de, por exemplo, você ter um personagem tirando um braço de ferro com um dragão, por exemplo. Então você tem essas estatísticas um pouco mais descritas, né? Mas aí eu acho que já gera uma dor de cabeça maior para o mestre. E aí eu acho que eu tenho até um vídeo muito legal que saiu no Variedades sobre a hora de você simplificar um monstro. Que o People falou sobre GURPS, inclusive, mas que funciona, acho que, para qualquer sistema. E muitas vezes você não precisa de todas aquelas estatísticas do monstro. E isso, às vezes, essa quantidade de informação, às vezes vira aquela bola de neve na cabeça do mestre, né? Do tipo, eu preciso decorar todas as informações e ter um calhamaço de papel para mestrar. E é legal, ajuda, assim, tem aspectos positivos e negativos disso, né? Você tem mais informação, é bom quando você, às vezes, os personagens saem da casinha e vão para alguma vertente diferente do que só o combate, é interessante. Mas às vezes aquilo é inútil e ocupa muito espaço no HD no HD da cabeça do mestre, sabe? De ficar tendo que ter muitos stats e tal. Então, nesse aspecto, o AD&D ter aquela coisa mais geral do monstro tem outro fator interessante. São dois pesos, né? São duas coisas interessantes que você pode extrair de ambas as situações. É engraçado, né? Porque parece uma coisa pequena, mas é uma escolha de design que acaba influenciando em como você joga o jogo, né? A partir da terceira, cara, você tinha, na terceira principalmente, né? Você tinha a ficha completa do bicho, né? Você sabia quanto que o Tarrasque tinha de diplomacia, sabe? Tipo, brother, foda-se. Entendeu? Tô exagerando aqui, não sei se o Tarrasque tinha diplomacia, mas você tinha, tipo, monstros que tinham as mesmas skills dos jogadores. Então, tipo, aquela ideia de que o monstro tem que obedecer a mesma regra dos jogadores. A partir da terceira, eu acho que o negócio começa a ficar muito matemático. E isso, ao mesmo tempo que traz alguns benefícios, né, do tipo parametrização, também começa a trazer alguns problemas. O sistema começa a ficar mais engessado. Eu penso que, assim, essa questão da quantidade da informação, ela é importante em dois momentos. Se você sabe fazer uso dela, como fazer, e a gente discutiu isso no podcast lá sobre como mestrar,
eu acho que isso é relevante, mas também quando o sistema ele não começa a criar tantas amarras necessárias para aquela informação, para aquela parametrização, que acaba até inviabilizando. E acho que um dos males dos sistemas mais crunch, né, dessa época, assim, e aí os baseados talvez na terceira, é que eles têm tanta informação e eles ficam tão complexos que algumas partes deles, se você tentar tirar, ao contrário de outros sistemas que nós não vamos falar aqui hoje, né, ele vai quebrar. E eles são feitos para que os bloquinhos se encaixem, né, de uma maneira que você não pode tirar um dos bloquinhos. Isso na minha percepção. E outra coisa, o World of Warcraft lançou livro, que era D&D 3.5, e recentemente eu descobri que até EverQuest lançou. EverQuest é um MMO muito antigo, e nessa época do OGL eles também lançaram D&D 3.5, tipo, livros que é completo. Você não precisa comprar o livro do D&D para jogar, você compra o livro do Warcraft, tem todas as classes lá, tá tudo lá, mas é D&D 3.5. O EverQuest é a mesma coisa, você não precisa comprar o livro do D&D, mas tá tudo baseado no D&D 3.5. Rolou muita coisa assim, sabe, de empresas de jogos. Tem um negócio aqui fácil, vou criar um livro aqui de RPG físico pra galera, pro meu público, né? É importante você falar desse negócio do Warcraft, porque nessa época também começou o World of Warcraft, né? O MMO. E o MMO passou a ser mainstream, né? Que era um negócio até então de gente muito nerd, né? Sim, o próprio EverQuest que eu citei era um MMO bem antigo, bem anterior ao Warcraft, e era muito nichado. E aí o WoW, né, World of Warcraft, ele explode no mundo, né? E aí quando a gente vai pra 4ª edição... Você vê o reverso, né? Você vê o WoW influenciando... Exato. o D&D, que foi exatamente isso. Você pode dizer plenamente. O World of Warcraft influenciou a existência da 4ª edição. Assim, acho que, tipo, é muito difícil você argumentar contra a ideia de que a 4ª edição foi uma ideia de, beleza, vamos pegar esses MMOs aí e trazer pra mesa. Porque era um baita sucesso, né? Você tinha uma monetização, palavra da moda hoje em dia, que era recorrente, né? Então você não precisava mais vender o negócio e brigar para vender mais. Você cobrava uma mensalidade, né? E a 4ª edição, ela vem muito nessa pegada, né? No final, por exemplo, do livro da 4ª edição, tem uma página assim, entre no D&D Insider, né? Que era o D&D Beyond, o protótipo de um D&D Beyond, né? Do jeito que a gente conhece hoje. Que é um negócio que você pode fazer seu personagem, e você pode jogar online, né, com pessoas do mundo inteiro. Só que isso era 2008. E você tinha antes da pandemia, né, apesar da gente já ter as ferramentas há muito tempo, e sempre deu para jogar por e-mail, né, no fórum, né, por texto. Mas jogar online era um certo tabu. Mas enfim, só que quando a gente joga isso para 2008, a gente não tinha tanta tecnologia assim para fazer esse tipo de coisa, né? E a comunidade não abraçou tanto. Então esse é um motivo da derrapada. Outro motivo da derrapada é o seguinte: o esquema de jogo mudou muito. Apesar de você ainda ter classes e raças, e você ter a ideia de combar características de raças com classes, o livro, a própria linguagem visual do livro já te dá a entender que assim, isso aqui não é um livro que isso aqui é um livro extremamente gameista. Eu não tô tentando te vender a fantasia de que você não tá jogando um jogo, de que você tá contando uma história. Eu estou falando em todos os lugares, a minha linguagem visual é essa. Isso aqui é um manual de jogo. O que nunca deixou de ser, mas assim, quando você para e olha pro AD&D, quando você para e olha pra 3ª edição, tô te passando uma fantasia de que você tá lendo um livro antigo, de conhecimentos perdidos por aí, que você tinha na 3ª, né? Não, e aí você tem... as classes funcionam basicamente do mesmo jeito, né? Então, assim, todo mundo tem poderes, e poderes que são à vontade, poderes que funcionam por encontro e poderes que funcionam por dia, né?
E isso tá codado com cores, né? Então o poder que você usa à vontade, ele tá designado com uma cor verde na tabela. O que é assim, cara, não me entenda mal, é maravilhoso para se organizar. Os poderes que você só pode usar uma vez por encontro são vermelhos, os poderes que você pode usar uma vez por dia são cinza. Então assim, você bate o olho e você identifica se aquilo é à vontade, se aquilo é por encontro, ou se aquilo é por dia. Então é fácil. Mas o próprio jogo, o próprio livro, quando você tá lendo, ele fala assim, olha, a gente definiu que vai ter papéis nesse jogo, né? Então, para além das classes, existe um outro grupo acima que a gente chama de roles, que são os papéis. Existem 4 papéis no jogo. Existe o Defender, que na linguagem de quem joga videogame é o tanque. Existe o Striker, que no mundo do videogame é o DPS, né? O cara que dá dano. Existe o Leader, que é o cara que vai dar heal, que vai dar cura e vai dar buff, né? Vai aumentar as suas estatísticas de alguma coisa, que é o papel clássico do healer. E existe o Controller, que é o cara que dá efeitos em área, dano em área e debuffs. E cada classe está encaixada num desses papéis. E cada classe também tem fontes de poder. Começa no primeiro livro do jogador da 4ª edição, você tem lá a fonte de poder marcial, fonte de poder divina e a fonte de poder arcana. E depois no segundo livro dos jogadores introduzem a primal, né? A primordial, né? Não sei como é que traduziram isso, mas enfim. Que é uma coisa para druida, né? Para bárbaro, eles tiram a fonte de poder deles vem daí. Isso influencia em mais ou menos como você manifesta os seus poderes e como que isso se mistura um pouco, às vezes mistura um pouco com outro papel, né? Então, por exemplo, o guerreiro, ele é um defender marcial, né? Ou seja, a fonte dele é treinamento, né? De combate marcial, né? E marcial também com armas, né? E ele tem um papel de defensor. Mas uma coisa que é interessante, assim, tipo, você tá ouvindo agora, se você não conhecia, putz, isso é muito videogame. Mas eu acho que uma coisa que tem um mérito na 4ª edição, e que eu acho muito legal, é que as classes têm um sabor muito grande, sabe? Tipo, elas realmente entregam aquilo que elas falam que elas vão entregar. Então, por exemplo, o guerreiro é um defensor marcial. Então, quando a gente pensa num guerreiro, a gente sempre falou do guerreiro ser o tanque no D&D. Em qualquer edição. Ele é o tanque, ele é o cara que aguenta porrada e tal. Mas ele nunca teve uma habilidade de chamar a atenção dos inimigos. Ou pelo menos fazer isso de uma maneira consistente toda hora, que é o caso do que acontece no videogame, né? No tanque do videogame, tipo, os caras vão preferencialmente atacar o guerreiro, deixando com que os magos não sejam atacados. E aí só depois que o guerreiro cai, só depois que o tanque cai que eles vão atacar os outros personagens. Só que você não tinha um jeito mecânico de fazer isso, né? Seu inimigo tinha que ser burro pra atacar o cara com mais armadura, em vez de atacar o fraquinho ali e derrubar ele. E na 4ª edição, você tem uma característica de classe do guerreiro que eu não lembro o nome agora, mas que basicamente toda vez que ele ataca um bicho, ele não precisa acertar, ele só precisa tentar atacar. Mesmo se ele errar, esse bicho fica marcado. E o que acontece quando o bicho fica marcado é o seguinte: ele tem -2 para atacar qualquer alvo que não seja você, e se ele estiver dentro do seu alcance e tentar atacar outro alvo, além do -2, ele sofre um ataque de oportunidade vindo do guerreiro. Então, assim, a partir desse momento, e aí acho que tem mais alguma outra coisa que eu não lembro exatamente o que é, mas o ponto é, a partir desse momento você tem um tanque. Isso é uma característica de classe, não é nenhum poder, não é um negócio que você tem que ativar, é um negócio que acontece automaticamente toda vez que você ataca um bicho. E aí você tem mais alguns poderes de à vontade, diários e por encontro. Aí você tem, tipo, poder que dá 3 vezes o dano da arma e derruba o bicho. E se eu errar? Se você errar, ele dá só metade do dano. O que é meio bizarro, né? Tipo, eu errei, mas ainda assim o bicho toma dano. Mas não derruba o bicho, sabe?
Você tem outro que desarma, você dá 2 vezes o ataque do dano da arma, mas desarma o inimigo. E aí, ao mesmo tempo que você tem essa vertente muito gameista, né? Você começa a ter uns negocinhos assim, se você estiver usando um martelo, você dá o dano da arma mais o seu bônus de constituição. Oi? Sabe, tipo... Aí você começa a dar... isso, aí tipo, você tá... eu dei um bônus. Então o cara começa a usar o seu... Além do... Se ele for atirar com arco, então além do bônus de destreza que ele usa no dano do arco, ele também vai ganhar o seu bônus de carisma. Cara, começa a ficar um negócio bizonho, entendeu? Porque você fala assim, beleza, é só uma regra. Só que quando você para e pensa que o jogo tá com 4 jogadores, você é o mestre, você tem que lembrar onde que tá o bônus, que bicho que tá com penalidade, quanto que o cara tem de bônus ou não, se a classe do cara comba com aquele bônus ou não, tal, não sei o que. O negócio fica insano. Não à toa existia a ideia de você ter um VTT, né? Para conseguir computar tudo isso, porque realmente é muito bônus, é muita penalidade, é difícil de acompanhar, né? E você consegue começar a montar uns bônus absurdos. É o famoso, é um videogame, você precisa de uma máquina ajudando a controlar todos esses números. Exatamente, né? O videogame tem essas complexidades, mas justamente, né? Você tem um computador para rodar isso para você, que você não precisa pensar, né? Você sabe que aquilo vai funcionar. Ao mesmo tempo, tem um negócio legal disso, que você é muito mais incentivado a trabalhar em equipe. Com certeza. Porque você tem que... E o jogo te fala, né? O livro te fala isso. O ideal é que você tenha um personagem para cada papel. Eu acho que tudo que... Eu não joguei, mas eu li o livro e eu vi muito vídeo da galera falando. Assim, eu acho que o que me chamou a atenção, que eu acho que é legal, as classes têm um sabor muito bem definido, muito legal. Então você realmente está jogando de bárbaro, você realmente vai sentir que você é um bárbaro que tá indo lá sem dó nenhuma de ninguém, entendeu? Vai atropelar todo mundo, vai matar todo mundo e você é uma máquina de matar. Você tá jogando com o guerreiro, você realmente vai ter a ideia de ser um cavaleiro que tá lá protegendo o seu grupo, entendeu? Você vai jogar de mago, você realmente vai ter a ideia do controller, de dar dano em vários inimigos, de fazer efeitos no campo de batalha que fazem com que os inimigos tenham dificuldades e tal, não sei o que. E tudo isso vira um combo, né? Porque, tipo, eu vou dar o bônus pra esse cara, que depois vai usar isso pra aquilo, e aí depois vai diminuir a CA do bicho, e aí o outro vai poder atacar, porque ele tem uma penalidade pra atacar com esse golpe, que não sei o que. Então, tudo isso vira uma grande bola de neve, né? Então, tem os méritos, né? Mas eu acho que, no geral, fica muito complicado. E a recepção da 4ª edição, né? Historicamente, foi muito ruim, né? Tanto é que no meio, foi uma edição que só durou 6 anos, né? Saiu em 2008 e a 5ª edição saiu em 2014. E eles tentaram dar uma leve mudança na base umas 2 vezes, né? A última foi com o D&D Essentials, né? Que dava uma enxugada ali na 4ª edição e já apontava um caminho para a 5ª, né? Mas a 4ª foi o patinho feio da história do D&D. Ficou marcada por ser ela estava antes do tempo que ela poderia ter sido lançada, né? Não à toa, né? O Pathfinder 2 bebe muita da 4ª edição e é um sucesso, né? É um sucesso porque hoje em dia você tem VTT para calcular todo esse crunch absurdo que tem no Pathfinder 2ª edição. Uhum. E você tem... Então ela ficou de patinho feio. E nesse momento surge o Pathfinder 1ª edição, né? Porque a 4ª edição ela muda, ela não é OGL. Ela tem uma outra licença que é muito mais restritiva, que quase todo mundo abandonou a Wizards ali, ficaram 1 ou 2 empresas ali que aceitaram se subordinar a essa licença. E a Paizo falou, cara, eu tenho tanto material... De 3,5, né? De 3,5 que, tipo, eu vou fazer um sistema que seja compatível com todo o material que eu tenho. E daí surge o Pathfinder 1, que era, de um ponto de vista muito empresarial, era um negocinho...
não vou jogar esse material fora, vou aproveitar para continuar vendendo esse material, né, e continuar construindo em cima disso, mas que para muita gente foi a alternativa à quarta edição, né? Sim, virou refúgio do pessoal que não queria ir para essa versão mais videogame do D&D. Que queria material novo, né, então por isso não podia ficar na 3.5, porque a 3.5 morreu. E ao mesmo tempo também não queria ir para a quarta edição. Então, por isso, não é pejorativo quando eu falo que é um D&D 3.75, porque ele é. Muita gente na comunidade considera o Pathfinder D&D 3.75. Né? Exatamente. E a quinta edição vem como talvez a verdadeira sucessora da terceira edição, né? Porque ela pega o 3.5 e simplifica, né, muitas das coisas que estavam ali no 3.5 e resolve alguns dos problemas da 3.5, ao mesmo tempo que coloca outros, né? Então, a quinta edição, quando ela surge em 2014, ela parece muito um meia-culpa, assim, da Wizards falar, não, gente, desculpa, errei. Foi mal, tava doidão. Foi mal, tava bêbado. Foi mal, tava doidão. Não sabia o que eu tava fazendo e vamos voltar aqui à programação normal. Do que a gente tá falando aqui, galera? De um conceito que chama Bounded Accuracy, né? Ou seja, qual que era o problema da terceira edição? Os números eram estratosféricos. Crescia exponencialmente. Porque tudo tinha que ficar mais difícil. Basicamente, o que a quinta edição mudou? Para eu deixar um bicho mais difícil, em vez de aumentar a CA dele, eu vou dar mais pontos de vida para ele e ele vai dar mais dano, né? Ou atacar mais vezes. Assim, o Goblin do começo que era uma ameaça letal no começo, quando você tá no level 5, 7, já vira ele não representa perigo, porque ele não vai te acertar. Entendeu? Agora na quinta edição, se você tem vários goblins vindo atacar a sua party, por exemplo, você resolveu se meter num local e você descobriu que ali tinham 30 goblins e os 30 goblins vão te atacar. Os 30 goblins vão te atacar, existe a chance de você se tomar mal. Sim. Eles vão te acertar. Eles vão te acertar. E aos pouquinhos vão tirar dano e é muita criatura pra você acertar. É claro que, tipo, pô, né, você já tá com uma Fireball, você já começa... Sim. Mas, assim, as lutas... Tipo, você tem uma possibilidade de dar uma variedade de luta maior. Então, assim, ao ponto em que, por exemplo, você, num D&D 3.5, colocar um Goblin enquanto um personagem de 7º nível, o Goblin não vai acertar. O cara pode passar andando pelo Goblin, que jamais o Goblin vai conseguir acertar. Você tem que tirar 19, 20 no dado para conseguir acertar. É uma chance minúscula. O personagem vai acertar ele quase que automaticamente e vai dar um dano suficiente para provavelmente matar ele numa só. Ele vira um buraco na calçada, sabe? Você talvez tropece, mas não vai dar nada. Enquanto na quinta edição você já melhora um pouco isso, né? Não quer dizer que os caras não vão obliterar os 30 Goblins, mas que eles são um perigo mais real do que o Goblin na 3.5, eles são. E isso também permite com que você possa explorar mais a fantasia de ficar poderoso, né? Então acho que isso é uma coisa legal. Ao mesmo tempo, a quinta edição criou alguns problemas, né? Ela é de longe a edição mais fácil do D&D no quesito sobrevivência. Você tem os saving throws os death saves, né? Que tem muita gente que odeia os death saves. Melhor de 5, né? É uma melhor de 5 ali. É uma melhor de 5 pra você morrer, né? Você tem várias... além dos clássicos personagens que dão cura, né? Como o clérigo, o paladino, o druida da cura, né? O Ranger da cura também ou não? Cura. O Ranger cura. Quando ele não tem acesso às magias antes acho que do 4º nível, se não me engano, mas aí quando ele tem acesso às magias, ele tem acesso a Cure Rooms, por exemplo. E aí você tem o seu guerreiro que tem o Second Wind, né?
que cura a vida no meio da batalha com uma ação bônus, né? Uma ação de short rest, a cada short rest você pode... Você tem o short rest, que você pode jogar um dado de vida e recuperar, que demora 1 hora. Mas assim, o ponto é que quando você junta isso com todo o resto, é muito difícil ter uma morte no jogo. E é muito isso, né? Você quer jogar e ser desafiado, ou você quer ler um romance e ler uma história e tá interagindo com uma história? Assim, não tem nada errado em nenhuma das duas. Exato. Mas o jogo te joga pra... É esse negócio que a gente tá falando. O jeito que o jogo é desenhado, ele te joga pra uma experiência. Sim, Então... uma mecânica gera dinâmica, né? E nisso o D&D, o 5ª edição, no meu entendimento, né? Ele tem um declínio vertiginoso em relação ao material de apoio / lore, né, que a gente tem, né? Se você compara assim com outras versões, né? Você tinha verdadeiros guias, né? Vamos falar sobre os guias que saíram aí recentemente, né? Até o formato, né, que era feito de box ou de livro que você explorava os cenários, né? Já não são mais presentes, né? Eles trazem um pouco sobre o lore daquele cenário e uma aventura, alguma coisa um pouco mais encaixotada na 5ª edição, né? Não tem livro que seja só de cenário. Todo livro de cenário é mais uma aventura pronta e onde você aprende alguma coisa daquele cenário. Você até tem, por exemplo, o Van Richten Guide to Ravenloft, né? Que ele tem alguma coisa, mas assim, nem se compara, por exemplo, ao nível da qualidade de material escrito aí que você tinha até a 3ª edição, né? Você até tem, e essa é uma das críticas que eu faço, duas, né? Acho que sobre o sistema, eu acho que tem os prós e os contras. Ele fica simples, ele traz mais gente pro hobby, acho que é relevante esse ponto, né? Mas sobre qualidade de material, no meu entendimento, é um dos piores. E, claro, né, o nível da profundidade que esses livros trazem hoje não é saudosismo, né? Tá aí para que qualquer um que quiser discutir e comparar. Pega, assim, como eu gosto mais do Ravenloft, acho que fica mais claro isso, né? Mas pega, por exemplo, o Domains of Dead e você compara com o Van Richten e você vê o nível das coisas que estão descritas, o nível da arte, a pegada que está sendo proposta ali, entendeu? Tanto que, assim, o próprio Ravenloft, aí também, pessoal, né? Os melhores livros que tem são exatamente os livros fan-made, que foram feitos por fãs que gostavam da 2ª, da 3ª edição, que adaptaram aquele contexto para o sistema da 5ª edição, né? Você vê, por exemplo, os autores lá, o pessoal da Black Feather, né, que tem o canal da Hora do Corvo, o Pedro A, o Gabriel Jansen, né, o Castelo Branco também, essa galera, né, que fez esses livros, né? E aí esses livros brasileiros são 2, um que lançou essa semana atrás aqui, que é o Guia Watermei para as Brumas, que eu recomendo, e o Espaço do Medo, que é um crossover entre o Ravenloft e o Spelljammer, e também são 2 livros aí que não saiu em português, são livros gringos, né, que falam sobre todos os domínios já lançados até hoje, e os Dark Lords, né, que é o Dark Lords and Domains, são 2 bons livros e tudo fan-made, né? Então você pega assim, o produto de linha da Wizard não é tão bom enquanto material de apoio, conteúdo, e os fan-made são melhores. Então essa proposta dele trazer tudo muito superficial, tudo muito vanilla, acho que chama, né? Assim, meio água com açúcar, é um posicionamento deles que está trazendo bastante gente para o hobby, mas ao mesmo tempo é um contraste com aquilo que um dia já se viveu, né? O D&D com a 5ª edição virou a porta de entrada, basicamente. Ele é um sistema simples, um sistema fácil de você introduzir alguém ao hobby, mas se você quiser algo mais profundo, eu percebo que é um pouco mais difícil de você trabalhar com o D&D 5ª edição. Ele tem limitação, ele se propõe a fazer uma coisa e essa coisa tem uma certa duração, né? De vida, né? No seu espaço imaginário, né?
E eu acho que hoje em dia a gente tem muita crítica à quinta edição, né? A Wizards está para lançar uma nova edição, né? Eles estão insistindo que não é uma nova edição, mas enfim, duvido que eles vão continuar com esse negócio quando sair. Ano que vem, né? 2024, o que no momento chama One D&D, que pra mim é um nome de projeto, vai mudar. Assim como tinha a D&D quinta edição, era a D&D Next. E, né, saiu muito material, né? Explodiu, cara, explodiu. Teve a inserção no Stranger Things. Tem uma galera, peraí, é um produto pop que os caras estão jogando. Que jogo que é esse, sabe? Tipo, e o próprio Critical Role, né? Critical Role. Explodiu o negócio, né? Que criou uma categoria de pessoas que até então era impensável, que era o telespectador de RPG. Eu sou inclusive, eu sou, por exemplo, diferente aqui de nós três, porque eu adoro assistir mesas de RPG. Não, e não só isso, né? Porque, assim, o telespectador de RPG, não só o cara que joga RPG também assiste mesa, mas tem gente que não joga. Sim, tem gente que não joga. E só assiste, né? É tipo a gente assistindo futebol. Não joga, mas a gente assiste. Exatamente. Né? Exatamente. É o momento mais popular da história do RPG, sem dúvida. Né? Sim, com certeza. Grandes veículos de comunicação cobrem, né? Tipo, o Critical Role é uma empresa, hoje em dia é uma empresa gigante. E apesar do Satanic Panic sempre bater a porta, ele já não tem tanto risco como um dia já teve. Acho que é importante a gente ter falado sobre esse tema, né? Sim. No começo do D&D, né? O assombro do pânico satânico que aconteceu nos Estados Unidos e também aconteceu aqui numa outra época, ele definiu algumas coisas do hobby também. Acho que é importante falar. Porque, por exemplo, né, alguns termos e conceitos tiveram que ser adaptados. O nome de diabos e demônios mesmo não pôde ser usado, ele tinha que ser Batezu e Tanari, né, para que você não fizesse menção e alusão a que, por exemplo, os jogadores estavam fazendo tratados com demônio, né? Isso é legal. E hoje, realmente, está no momento ímpar de que, assim, é legal ser nerd ou geek, é legal jogar RPG, muita gente tem famoso falando que joga, né? Ao contrário do que um dia já foi, né? Bem discriminado. Né? Sim. Mas o que eu quero falar é assim, acho que a quinta edição ela é muito, muito bem conhecida, acho que quem está ouvindo conhece, não tem muito o que a gente falar que seja novidade. Mas uma coisa que aconteceu também é que por causa dessa popularização, o uso da UGL foi pro céu, né? Então, muita coisa... muita gente lançou livro para a quinta edição de maneira independente, né? Ou fez um financiamento coletivo menor ou maior, entendeu? E lançou o livro, começou a vender. E às vezes, algumas vezes, tapando buracos da quinta edição, né? Para mim, um buraco muito claro da quinta edição é que você não tem o que fazer com dinheiro. E aí o Matt Colville, ele pegou e falou assim, cara, antigamente você chegava num certo nível, você construía castelos, né? Fortes, templos, torres. E aí ele pegou e lançou um suplemento de construir esse tipo de coisa. Porque você não tinha o que fazer com dinheiro. Ele falou, cara, você não tem o que fazer com dinheiro na quinta edição. Não tem. E aí ele pegou e lançou o Strongholds and Followers, né? Num financiamento coletivo que deu tão certo que o cara saiu do emprego dele, montou a própria empresa e hoje vive de RPG. Né? Isso também é fruto da quantidade limitada de material que tem. Exato. Né? Esses assuntos, por exemplo, esse de construir fortes na enciclopédia de regras, né, no Road Encyclopedia já tem alguma coisa disso. No AD&D tem vários material disso, entendeu? Então assim, mais um ponto que mostra que a simplificação do sistema tem o seu ponto positivo, mas enquanto material de apoio, isso é às vezes ruim, deixa as pessoas sem muito parâmetro. Só queria adicionar aqui ao fato da popularização que a quinta edição, Stranger Things, Critical Role trouxe pro D&D. Semana passada o Critical Role foi para Londres
fazer uma sessão ao vivo de RPG numa arena que cabia 12.500 pessoas. Exato, isso aí, sabe, tipo, 10 anos atrás, se a gente falasse que isso ia acontecer, todo mundo ia dar risada na nossa cara. 12 mil pessoas vão assistir. Eu não sei, eu tava tentando procurar aqui para ver se lotou. Deve ter lotado. Deve ter lotado. Fora o streaming, né? Fora quem tava acompanhando de fora, né? Isso que o pessoal depois acompanha de fora. Sim, e tal. Não, além de tudo, foi transmitido em cinemas pro pessoal assistir, quem não conseguiu. Cara, você vendeu, mesmo que tenha vendido 1.000 ingressos, já é gente pra caralho. Mas o que eu ia falar é assim, cara, pra fechar aqui. Eu acho que hoje em dia se bate muito na quinta edição, né? A quinta edição não funciona sem homebrew, quinta edição não entrega isso, porque na quinta edição blá. O primeiro ponto, né? Tem alguns pontos pra falar sobre isso. O primeiro ponto é, cara, a quinta edição se propõe a alguma coisa, que é uma fantasia medieval heróica em que você tá quase que protegido de morrer. Depois de um certo nível, é no máximo uma lombada, sabe? A morte é no máximo uma lombada. Pra reviver também não é difícil. Né? Tem maneiras. Então, assim, ela tem uma proposta. E a partir do momento que você pega a quinta edição e fala, não, vou jogar isso aqui de uma maneira super realista, tipo, com escassez de recursos, cara, não dá. Ela não foi feita pra isso. Mas dá, eu vou, eliminar magias e cantrips que dão um alimento. Tipo, Goodberry não vai mais existir, porque Goodberry você come uma, você tá bem pro dia inteiro, né? Um negócio assim. É mais ou menos isso. Por 8 horas, uma coisa assim. É um negócio no tamanho de uma cereja, de uma cerola, entendeu? Tipo, que é uma magia que você faz à vontade. Então, assim, você fala, cara, não, né? Então, se você tá procurando isso, a quinta edição não vai te entregar, a não ser que você comece a fazer homebrew. Uma trabalheira. Então, não é a proposta do jogo, porque no final, você vai resolver um negócio agora que lá na frente você vai ter que resolver de novo. A outra coisa, e talvez seja mais importante, é que assim, não existiu na história do RPG um jogo tão jogado quanto o D&D quinta edição. Sim. Né? E não só porque ele vendeu pra cacete, mas muito mais que isso, ele foi um jogo que tem inúmeros streams na internet. Cara, assim, se você jogar stream de D&D quinta edição no YouTube, eu não sei quantas páginas de resultado o YouTube vai te gerar, entendeu? E também, o que a gente tá fazendo aqui hoje, né, bicho? Porra, começou a ter canal pra falar de RPG. E a maioria dos canais que falam de RPG fala de D&D quinta edição. Né? A ideia do nosso podcast que a gente tá fazendo agora começou com um episódio que falava sobre D&D quinta edição. Exato. Então, assim, a quinta edição ela foi usada à exaustão, né? Ela foi devassada, ela foi modificada, ela foi tentada, ela, cara, sofreu, né? Sofreu no sentido assim de tipo, todo mundo tentou fazer tudo pra quinta edição. E claro que ela tem limitações. Ela nunca falou que ela ia fazer qualquer coisa. Eu acho que é isso, galera. Acho que a gente falou bastante das edições. Acho que a gente, né? Eu acho que isso aqui vai servir de base pra gente fazer outros episódios de podcast pra falar de outros sistemas, né? Porque não tem como falar de RPG sem falar de D&D. Então, a ideia foi essa. Vamos trazer uma história, uma contextualização geral pra que a gente consiga falar de outras coisas e que fique contextualizado com o que a gente tá falando. E é isso. Vocês têm mais alguma coisa para adicionar? Não, acho que é isso. Bem por aí. Acho que tá bem rico. E, assim, é impossível falar sobre tudo, né, do D&D, porque são décadas, né, de material, né, coisas boas, erros e acertos. Mas é para dar uma noção geral aí, que eu acho que algumas das coisas que a gente falou, pouco são ditas pelos demais canais aí. Muita gente fala de lore, a gente pode indicar acho que caberia indicar livros e canais que aprofundam bastante esse assunto, né? Mas dessa forma acho que ninguém falou ainda assim nessa profundidade. Legal, muito bom. Bom, beleza então. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e é isso aí.
E se faltou alguma coisa, comenta. Se você achou que faltou alguma coisa no que a gente comentou aqui, dá aquela comentada, fala pra gente o que você conhece de história que ficou faltando aqui, pra gente continuar essa conversa. É isso aí. Se tiver sugestão também, manda aí, que a gente vê o que a gente consegue fazer. Obrigado, Thiago. Valeu. Valeu, Dark. Valeu, galera. Fui. Valeu, galera.